de Cruzadas Internacionais que visa a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje me alegro muito poder estar aqui a convite do pastor Luiz, da igreja, com a permissão de Deus, para falar de um assunto de suma importância, que é o início do fim dos tempos. Me chamou muita atenção e me deu muita preocupação falar deste assunto, o início do fim dos tempos. E eu fiquei preocupado e eu comecei a pedir a Deus uma mensagem e comecei a ler textos, e li muitos textos da palavra de Deus. E apesar do tempo que foi lhe dado, eu quero dizer aos irmãos que não foi fácil. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no meu coração é aquilo que Deus quer que os irmãos ouçam nessa noite. Nada de mim, mas tudo vindo dos altos céus. Tudo sob o controle de Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto da palavra de Deus. E não será só um texto, mas versículo da palavra de Deus que está em Joel. Profeta Joel, no capítulo 2 e o verso 1. Profeta Joel, capítulo 2, verso 1. Profeta Joel, um dos menores dos profetas, não em sua qualidade, em sua capacidade de anunciar as coisas de Deus, mas é um dos menores livros, um dos menores capítulos e versículos. Só tem 3 capítulos, mas uma grande mensagem. E nessa noite, quando convido os irmãos a lermos a palavra de Deus, e já agradecido por este texto que Deus tem nos dado, entre outros, diz assim a palavra do Senhor: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Amém? Amém. Podeis assentar-nos. Irmãos, sabe, o outro texto está em Mateus 24, de 1 a 14. Mas esse texto de Joel, do profeta Joel, chamou muita atenção. Quando ele diz tocai a buzina, em outras traduções, tocai a trombeta. Nós vemos aqui o uso de tocar a buzina, o uso de tocar a trombeta, é um chamamento à atenção para algo, um chamamento para grandes reuniões, um chamamento para a realização de algo de suma importância, o anúncio de coisas que vão acontecer. E nós vemos que quando o profeta recebe de Deus esta palavra, dizendo para que ele tocar a buzina em Sião. Sião é o local onde está. Irmãos, eu creio que nesta noite, dentro desse programa de pregação do Evangelho, em todas essas semanas que tem sido anunciado, este é o lugar em que precisa de tocar a buzina. E tocar a buzina significa chamar a atenção para algo que nós esperamos acontecer. E esse acontecimento é a volta de Jesus.
Glória a Deus. É a volta de Jesus. E a igreja é a Sião no dia de hoje. A igreja é a Sião no dia de pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 24, do verso 1 a 14, o texto aborda um sermão profético do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos destacando sinais do fim. Esse texto vem destacando os sinais do fim, dos tempos. E ele vem falando dos sinais que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Vem falando do engano, vem falando das guerras, vem falando dos desastres naturais e perseguições. E Jesus avisa que o princípio, isto é o princípio das dores. Então não é ainda o fim. Não é. Mas é o início do fim. Aleluia. Aleluia. Deste tema para essa série de pregações que Deus tem colocado no coração do pastor e da igreja para nos despertar. Amém. Para chamar a nossa atenção. E esse texto, então, através de Jesus, exorta a perseverança em meio à apostasia, em meio ao afastamento e o amor que está se esfriando. O amor que está esfriando. E condiciona a sua vida à pregação do Evangelho. E Jesus, então, condiciona a volta dele à pregação do Evangelho. O que a igreja está fazendo? O que nós precisamos fazer? E nós vemos alerta contra o engano, versículo 4 de Mateus 24, versículo 4 e 5. Jesus adverte que o maior perigo não são as catástrofes físicas, mas o engano espiritual. Não é o problema das enchentes, não é o problema dos ventos, não é o problema dos terremotos. Não, não é nada disso. É o engano espiritual, falsos messias. Irmãos, eu gosto de ouvir as mensagens de rádio, televisão, os anúncios, mas eu tenho presenciado nos últimos dias um grande número de seitas que estão se organizando no nosso país. Falam-se de religião, mas não é religião. Eu já ouvi vários anúncios da volta de Jesus, até com data e horário. Mas Jesus ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. E isso tem levado muita gente a desilusões da pregação do Evangelho. E nós precisamos estar atentos a isso. E nós aqui estamos para pregar a verdade. Para falar daquilo que é o propósito de Deus para mim, para a sua, para a nossa vida. E nós vemos o princípio das dores que está lá em Mateus 24, versículo 6 e 8. Vem falando de dores, vem falando de guerras, fomes, terremotos. São sinais de um mundo em crise. E nós estamos presenciando isso, estamos vendo. E antes de sair, eu estava vendo o anúncio do que o governo, presidente dos Estados Unidos, está planejando para abrir o Golfo, para que os navios de petróleo possam passar, porque nós já estamos sofrendo as consequências. O diesel já aumentou, as coisas no mercado já estão aumentando, já está faltando combustível no nosso país, diesel. O governo já está preocupado, está preparando para misturar o diesel vegetal já, e isso vai trazer problema para o transporte. Exato. Há caminhões que não estão preparados, os motores não estão preparados para isso.
Os novos já estão preparados, mas os antigos ainda não. Precisa haver modificações, manutenções, e isso vai causar um impacto muito grande em nosso país. Já. Nós já estamos presenciando e vivendo esses dias difíceis anunciados por Jesus Cristo. E nós vemos este mundo em crise, mas não indicam ainda essas crises o fim imediato. Isso não vai acontecer agora. Pastor, por que você afirma assim? O senhor não sabe nem o dia nem a hora. É assim que a Bíblia diz? Quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando será a sua volta? Quando é que isso vai acontecer? Ele disse, eu não sei. E há poucos dias no estudo bíblico que nós temos na igreja, culto de oração e libertação pela palavra, toda terça-feira, me perguntaram, mas Jesus não sabia? E aí? Jesus não é Deus? Jesus não sabia? Ele não sabe? Eu disse, ele não sabia, não, ele sabe. Só que como homem ele não podia revelar, porque o homem não tem condições de revelar o propósito de Deus dessa forma. E nós vemos que, como Deus sim, mas é um segredo. É o segredo de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar como um ladrão. Ninguém sabe a hora que você vai ser assaltado, sabe? Se souber, você corta a volta, né? Não é assim? Você procura sair fora. Eu já fui assaltado 20 vezes, irmãos. E agora, há poucos dias agora, entraram numa casa que eu tenho em Itaquaí, não deixou nada. Os irmãos têm uma ideia? Não deixou nada. Os irmãos sabem. Filho, não tem um. 800 metros de filho. Não tem um. Geladeira, arrancaram o congelador e arrancaram o motor. Freezer, arrancaram a geladeira, arrancaram o motor e arrancaram o congelador. Não tem nada. Levar tudo. Aí quando essa semana me ligaram, ó, tem 2 homens aqui dentro da tua casa. Eu peguei um grupo e parti para lá, fui para lá. Quando cheguei lá, não estava não. Graças a Deus, não tinha ninguém. Né? Mas levaram tudo. Se eu soubesse quando eles iam chegar, eu ia lá ficar esperando para que eles não fossem. Porque se eu tivesse lá, não é verdade? Com certeza. Nós somos imperfeitos para dizer o dia e a hora. Mas uma coisa eu quero dizer é que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Às vezes tem gente que diz, eu estou me preparando. Não. Precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados a todo instante para receber Jesus nas nuvens. Ele veio buscar a sua igreja. Perseguição, apostasia. No verso 9, versículo 12, Mateus 24, falando de perseguições. Eu quero dizer aos irmãos que as nossas igrejas estão sofrendo perseguições no Brasil. Há poucos dias, um oficial de justiça foi em Milópolis, e ele é pastor, e ele, com muita tristeza, ele foi levar um ofício para o pastor da igreja. Tá? As igrejas que não estiverem se organizando juridicamente vão sofrer muito. Esse ano já está parado, porque esse ano é eleitoral. É um ano de eleições. Mas o governo quer saber quantas igrejas tem, quantas pessoas fazem parte da igreja através do seu CPF. Essa mudança de identidade que está acontecendo não é uma inovação, é uma realidade. Hoje é um registro só para todas as coisas. Não tem mais RG, é o CPF da identidade nova. É o que leva a todos os governos o quê? O controle de nossas vidas, daquilo que nós temos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós possuímos e de quem somos.
E nós vemos, irmãos, perseguição às igrejas. A igreja da Assembleia de Panorama, que é um senhor que trabalha na prefeitura, na secretaria, e ele me chamou e disse: olha, avisa as igrejas para se organizarem juridicamente, porque o prefeito vai fiscalizar e vai fechar. Se não tiver organizado. É perseguição ou não? É perseguição. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser fiéis até o fim. Glória a Deus. Com tempos ou sem tempo, precisamos estar firmes no propósito de pregar o Evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo. E por causa disso, há muitos se afastando. Há muita gente, irmão, se afastando. E eu falava na igreja essa semana de uma coisa tão terrível. E eu coloquei na rede social da igreja a carta do diabo. Não deve estar assustado, né? A carta do diabo. E o diabo mandou numa carta para a igreja, Lucifer mandou numa carta para a igreja dizendo do seu trabalho, dizendo da sua alegria. Nós me chamou muita atenção esse texto. E eu escrevi isso já tem mais de 30 anos no boletim da igreja em Minas Gerais. E agora, olhando lá, eu consegui descobrir novamente e lembrei da realidade do que está acontecendo. E o diabo dizendo o seguinte: ele mandou o secretário dele nas igrejas e falando com os crentes, a preocupação dele é com o crente. O diabo está preocupado com o crente, não está preocupado com quem não é crente, não. O diabo está preocupado com o crente. Ele mandou ir na igreja para ver como é que está aquilo que o crente está fazendo. E sabe o que ele encontrou? Ele disse: poxa, meu trabalho, eu não tenho nem como trabalhar, não tenho nem como fazer nada. Porque a escola bíblica dominical não vai mais ninguém. Os crentes não vão, então eu não preciso me preocupar com o crente na escola bíblica dominical. No culto de oração, o crente não quer ir para orar. Então está em casa, está tranquilo. Eu, com esse, eu não preciso me preocupar. Esse está fazendo o meu trabalho, eu não preciso mandar ninguém para trabalhar. Eu não preciso trabalhar com ele, porque ele já está trabalhando para mim. Na leitura da Bíblia, não lê mais. Não lê Bíblia. O dia inteiro não lê. Ele disse: eu não preciso me preocupar com o crente que não lê Bíblia. Para quê? Ele não tem conhecimento. João 8, diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade se não lê a Bíblia? Meu Deus. Como ter poder se não tem oração? Pouca oração, nenhum poder. Precisamos de orar, irmãos, e hoje as nossas igrejas não estão preocupadas com o culto de oração. Quando eu digo igreja, eu estou falando de pessoas. E eu vou voltar lá na igreja, nós temos um estudo bíblico. Conhecimento da palavra, libertação pela palavra. Vai 5, 6, 8, 9, só. Na escola dominical é 8, 9, 5, 6. Na escola dominical ninguém quer ler Bíblia mais, ninguém quer estudar. E nessa carta o diabo diz: eu não estou preocupado porque o professor não estuda a lição. O professor não faz leitura diária, não se lê Bíblia durante o dia, não ora mais tanto. Então ele não está preocupado, irmãos. Ele diz que não precisa mandar ninguém para trabalhar, porque os crentes estão trabalhando a seu favor. E Jesus está voltando. E as nossas igrejas, que somos nós? A apostasia, o aumento da iniquidade, o ódio. O ódio hoje tomou conta. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, pai contra filho, filho contra pai, corrigiu, o pai matou o filho para não pagar pensão. Não sei se os irmãos viram isso. Menino de 4 anos. O pai matou porque estava na justiça para não pagar pensão. Ele matou o filho. Hoje os filhos estão matando os pais matando o filho. Não existe mais amor. É
constantemente a iniquidade. E muito especialmente contra os cristãos, contra os crentes. O nosso país ainda é um país abençoado, porque aqui tem povo de Deus orando por esta nação. E a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso nome nós estaremos pior, né? Se nós estaremos pior, né? Talvez o irmão não sabe, mas o Brasil é o que mais exporta missionário para o mundo inteiro. O Brasil é um país que envia muitos missionários para o mundo inteiro para pregar o Evangelho. Estava lendo na Síria de um grupo armado que entrou na igreja para matar o pastor. E chegou lá para matar o pastor. Estão entrando nas igrejas para matar o pastor. E nessa igreja eles separaram os homens, chegou na hora do culto, igual nós estamos aqui. Tá? Separou os homens e o pastor para um lado, separou as mulheres e as crianças para o outro, e todos armados, dizendo: vocês vão morrer. E o pastor da igreja está orando, as irmãs estão orando, e todos os pastores, quando o pastor e os homens estavam, todos os masculinos estavam separados para ser metralhados. E a igreja dos irmãos está orando. E o pastor disse: mas por que vocês vão me matar? Por que vocês vão matar a gente? O que nós fizemos? Vocês não fizeram nada, mas eu não quero que vocês preguem o Evangelho. Eu não quero que vocês revivam. Eu não quero que vocês anunciem esse tal de Jesus. E a igreja continuou, né? E o pastor disse: você pode me matar, mas deixar de beber, deixar de falar enquanto eu estiver vivo. E se você me matar, outros vão falar. Sabe o que aconteceu? Baixaram as armas e foram embora. Porque a igreja está orando. A igreja estava em oração. Aleluia! E nós vemos o aumento da iniquidade do ódio contra cristãos causará o esfriamento do amor de muitos, levando o quê? Ao abandono da fé. Hoje nós vemos pessoas saindo da igreja por causa de qualquer coisa. Pastor, dá uma palavra de doutrina, eu não volto mais aqui. Eu não tenho mais. Quer mandar na minha vida? Quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Não. O pastor tem responsabilidade, a igreja tem responsabilidade com a vida dos irmãos. Mas muitos estão abandonando a sua fé. E a promessa de perseverança no verso 13 e 14 de Mateus 24 diz o seguinte: a salvação é garantida àqueles que perseverarem até o fim. Glória a Deus. A salvação é garantida a quem perseverar até o fim, mantendo o foco na pregação do Evangelho como missão final. A igreja precisa continuar pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisa continuar anunciando que Ele vai voltar para buscar os salvos, para buscar a sua igreja, salva e remida pelo sangue de Jesus. Nós vemos, irmãos, no verso 2, Jesus profetiza a destruição física do templo de Jerusalém ocorrida em 70 DC, isso é, 70 anos depois de Cristo, mostrando que construções humanas são passageiras. Eu não tenho que estar preocupado com o templo. Eu não tenho que estar preocupado com as coisas deste mundo. Eu preciso estar preocupado com a vida espiritual. A igreja precisa estar focada na vida espiritual. Quando eu digo igreja, todos nós. Focados. E a pergunta dos discípulos no versículo 3, no Monte das Oliveiras, eles se questionaram sobre quando isso ia acontecer. E o sinal da vinda de Jesus, o fim do século, quando é que isso vai acontecer? Eles perguntaram a Jesus. E Jesus
fala sobre os sinais provados. No verso 7 e verso 8. Jesus descreve conflitos internacionais. Nós vemos aí a guerra da Alemanha com a Ucrânia. Nós vemos Israel atingindo Estados Unidos atingindo. E agora muitos dos outros países recusaram fazer aliança com os Estados Unidos para defender o povo na travessia dos navios. E nós vemos descrever esses conflitos internacionais. Desastres como o princípio, nós vemos as enchentes arrasando. Não é só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo. O que é que nós estamos esperando como sinais? Mais de que Jesus vai voltar. E ele fala de princípio das dores, termo técnico para contrações de parto. As mulheres têm seus filhos de maneira normal, natural, né? De cesárea não sofre tanto, né? Mas elas sabem o que é dor de parto. Sabem o que é sofrer. Aquelas cólicas e contrações que vai e volta, vai e volta, vai e volta, até o nascimento. E nós vemos que Jesus, então, começa a falar sobre dores de parto. E nós vemos que ele começa, então, a dizer dessa situação, dessas dores, que aumenta até o nascimento de um novo tempo. E nós vemos que, por que ele usa essa figura do parto? Porque enquanto a criança não nasce, a dor não passa. E aí é o fim. Então nós estamos no início. No início das dores de parto. Mas não é o fim ainda. Ainda virá o tempo da volta de Jesus. Verso 9 e 10 da igreja, enfrentando o ódio mundial. Nós vemos hoje os países se odiando. Os países se odiando. Outro dia eu falei, por que o Trump não vai lutar junto com o governo? Por que ele não vai? Ele, governo com governo. Porque ele destrói tantas. É o ódio. Nós vemos o ódio mundial. Muitos se escandalizarão, abandonando a fé por não suportarem a pressão. A pressão. Muitos crentes. Eu estava dizendo na igreja, eu fiz parte de uma igreja que a escola de uma igreja tinha 600 metros, lá no interior do estado. Só tinha culto na igreja aos domingos, era de 11 às 3. Naquele tempo não tinha luz, né? Andava de carroça, de bicicleta, de cavalo, mas era uma igreja avivada, uma igreja animada, uma igreja que se preocupava com o louvor, com a glorificação ao Senhor. Hoje nós temos ônibus deixando a gente na porta de casa, nós temos Uber, nós temos moto Uber, nós temos carro próprio, nós temos bicicleta, nós temos moto, nós temos tudo. E muitos moram próximo da igreja, mas não vêm no culto. Eu não sou contra, mas hoje as pessoas deixam de vir na igreja para assistir o culto de Cristo em casa. É mais cômodo, não é? Não é mais cômodo? Porque... Mas a Bíblia diz, compõe com a sua leva os irmãos, viu, hein? Irmão. É aqui que nós temos união com Deus. É aqui que nós compartilhamos da Bíblia que Deus tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. E o verso 12 diz, o amor de muitos, a iniquidade e o amor, o aumento da maldade está afastando, está esfriando o amor. Eles perseverar não é apenas sobreviver. Tem gente que quer só sobreviver, mas ele não quer viver. E viver o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas manter o amor ativo. O amor ativo.
amor, olhar, dizer meu irmão, eu te amo. Orar uns pelos outros, nós precisamos. Mas a condição do que eu estou terminando, eu estou olhando lá para dar um relógio, porque o relógio está parado. Não está não? Está parado, está? Está certo. Está certo aquele relógio? Está certo? Vamos ver, quando eu começo a falar, eu me costumo dizer que eu falo uma vez só no dia, começo de manhã, eu falo de noite. Condição do fim, verso 14. O evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações. Olha o que Jesus diz. Quando o evangelho for pregado a todas as nações. Pastor, mas será possível isso? Será possível isso? É possível. Está sendo pregado a todas as nações. Nunca se vendeu tanta Bíblia nos Estados Unidos como agora. O governo autorizou a editora a editar 3 milhões de Bíblia para o povo, que não tem Bíblia mais nos Estados Unidos para ser vendida. Diante dos conflitos, das perseguições, o desejo ardente de conhecer a palavra de Deus. Vai chegar o tempo. Mas vai chegar o tempo também que as pessoas vão querer e não vai conseguir. Vai querer uma página na Bíblia e não vai achar. Não vai encontrar. Eu fui pastorear em Minas. Primeira Igreja Batista de Minas, de lá em Minas Gerais. Igreja Pica. Fiquei lá por algum tempo. E com isso fosse o título de cidadão mineiro, trabalho prestado na área social da igreja. E lá era pouco, tinha um lugar lá que o senhor podia pegar o evangelho. O nome do lugar chama-se Só Capô. Você não podia pregar o evangelho porque a comunidade toda pertence à igreja católica. Santo Vicente de Piedade. Eu disse, mas se pertence ao santo, eu estou no lugar certo. Né? Estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Se pertence ao santo esse lugar, eu estou no lugar certo. E começamos a evangelizar. E o padre Agostinho, padre da catedral da cidade, nós éramos bem próximos da igreja batista, assistindo frente à praça e mais à frente do pouquinho. Na cidade, quando eu ia para uma rua que nós encontrávamos, eu dava a volta e passava na outra calçada. Ele não encontrava comigo. Quando um dia eu dizia à igreja, eu falei, olha, domingo, eu vou assistir a missa. Eu preciso falar com o padre Agostinho. E no domingo, eu saí da escola bíblica dominical e fui assistir a missa. E quando terminou a missa, eu fui lá para o altar e falei com o padre Agostinho, já para você. Falei, padre, eu sou pastor da Igreja Batista. E todas as vezes que a gente se encontra, o senhor toca a boca, né? Não estou entendendo o que, eu não quero isso. Eu estou aqui com a missão de pregar o Evangelho do Senhor Salvador Jesus Cristo, foi para isso que eu vim dessa cidade. E nós não somos inimigos. Temos divergência de doutrina, mas não somos inimigos. E eu vou continuar pregando o Evangelho desta cidade, em todo este município. Mas eu não quero ser seu inimigo. Eu quero poder te cumprimentar, quero poder falar contigo e compartilhar contigo aquilo que Deus tem para nós. Ele foi apertou minha mão e nós nos tornamos amigos e o Evangelho cresceu. Glória a Deus. Fizemos uma campanha de evangelização na cidade. Tivemos 250 decisões, eu batizei 180 pessoas. 180 pessoas na Igreja Batista de Loja. O Evangelho nós precisa ser anunciado. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade
muito grande. Por que eu disse que o Evangelho será pregado em todas as nações, como disse Jesus? Hoje se prega através do rádio, hoje se prega através da televisão, se prega através do WhatsApp, se prega através do telefone, se prega através do Instagram, se prega através de todos os meios de comunicações. O Evangelho está chegando. Na Índia tem igreja. Na Síria as igrejas estão crescendo. Na África a igreja está crescendo. No Brasil, eu estava conversando com a pastora Gorete, falando, pastora Gorete, olha quantas igrejas nós temos ao redor. Que coisa boa. Tem gente que acha que não é, porque tem pouca gente na igreja, né? Que divide um pouco aqui, um pouco ali. Não importa que o Evangelho seja pregado, que elas se convertam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. E nós vemos, o nosso fim não é apenas cronológico, mas nós vemos que ele é teológico. Um objetivo a ser cumprido. O Evangelho precisa ser cumprido. O Evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado. Mas, pastor, três coisas que eu quero dizer destacar. Como podemos discernir os sinais dos tempos sem cair no alarmismo, sem ficar com medo, sem ficarmos alarmados, porque Jesus vai voltar, como é que isso vai acontecer? Eu não tenho que ficar com medo de nada. Nós, salvos por Jesus Cristo, não temos que ficar com medo, não temos que ficar alarmados com esses sinais que estão acontecendo. Segunda pergunta: de que maneira o amor tem se esfriado no mundo atual e como a igreja pode evitar isso? Como é que a igreja pode evitar isso? Esse amor que está se esfriando, continuar firme no propósito de pregar o Evangelho, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de Deus, de continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Terceiro, o que significa na prática perseverar até o fim na sua vida diária? O que significa isso para mim? Perseverar até o fim, que é o que diz a palavra de Deus. Se vier até a morte, darei a coroa. Perseverar nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Perseverar até o fim na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Diante de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas que nós enfrentamos. No nosso lar, nós assumimos uma postura de pedir muita coisa e agradecer todo mundo por tudo aquilo que Deus fez. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o foco do cristão não deve ser o medo da volta de Jesus. Não deve ser o medo dos acontecimentos, de tudo que está acontecendo. Das guerras, da fome, da peste. A Covid matou milhões de pessoas. Mas quando nós vemos lá no capítulo 9, versículo 15 de Apocalipse, diz que ainda vai morrer um terço dos homens sobre a face da terra. Se nós for certo, vai vir coisas piores. A Covid não acabou, ela está aí. Lá no bairro tem algumas pessoas com Covid. Ela não acabou. Veio a AIDS, matou muita gente. Veio o câncer, matou muita gente. Veio a Covid, levou muita gente. Milhares e milhares de pessoas. Mas isso ainda não morreu. Ainda não morreu. Então não há razão para que eu tenha medo. Mas uma coisa eu quero dizer. Tem uma razão que eu preciso permanecer fiel. Que é o que Jesus anunciou. A pregação do Evangelho até alcançar o mundo inteiro. E aí sim, aí será o final. E aí a perseverança dos fiéis em Cristo Jesus. Nós
possamos continuar no firme propósito de fidelidade ao Senhor, de sermos fiéis para com o Senhor, aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas continuar pregando o Evangelho com firmeza, com dedicação, com propósito de ver vidas salvas por Jesus Cristo. E não temos medo da volta de Jesus. A volta de Jesus para os fiéis é o galardão que nós iremos receber do Senhor. Vinde bendito que meu Pai recebeu por beleza que está preparado desde a fundação. Mas quem vai receber? Só os que permanecerem fiéis. E aí recebemos, naquele dia, as boas-vindas do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe o propósito dos irmãos de continuar anunciando a volta de Jesus. E sabendo que ainda não é o fim, mas é o início. E que nós sejamos fiéis e sejamos perseverantes na pregação do Evangelho, na nossa vida do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe.